Oi, gente, aqui é a May e hoje eu vou falar dos livros que mudaram a minha vida, pro bem ou pro mal. Quando eu falo pro bem ou pro mal, não é assim no sentido de livros que me fizeram uma pessoa ruim, mas livros que me fizeram contemplar alguns aspectos e refletir de algumas formas que, em alguns dos momentos, foram positivas, em alguns momentos fizeram eu me sentir mais inspirada e mais motivada a seguir algum caminho ou a estudar alguma coisa. E livros que fizeram eu pensar sobre aspectos da humanidade ou aspectos da minha personalidade ou personalidade das pessoas no geral, que não foram assim tão amigáveis, que foram um pouco mais indigestos, mas que também foram muito importantes para a minha formação e para várias outras coisas da minha vida. Eu vou comentar eles sem ordem específica, eu coloquei eles aqui em pilha de tamanho porque senão ia cair tudo. Então eu vou pegando na ordem que tá aqui pra comentar pra vocês um pouco sobre esses livros. A gente vai começar com basicamente um clássico da minha vida, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Quem acompanha o canal faz bastante tempo sabe que esse daqui foi um dos livros da nossa leitura conjunta de clássicos, acho que lá em 2020, e ele foi um dos meus livros favoritos da leitura de clássicos e se tornou basicamente o meu livro favorito da vida toda. Ele empatou com outro livro que eu sempre falava e que tá aqui na lista e vocês sabem que eu vou falar dele porque não consigo não falar daquele livro. Mas O Morro dos Ventos Uivantes empatou com esse livro no momento em que eu fiz a leitura dele com vocês e eu acho que dá pra perceber isso tudo em vídeos antigos aqui de vlog de leitura, a nossa discussão da leitura conjunta do Morro dos Ventos Uivantes, enfim. O livro ele conta a história do Heathcliff, que é um garotinho que é resgatado por um lord, levado pra casa dele pra ser criado junto com a família dele, mas ele enfrenta vários problemas nessa mansão, porque a família desse senhor não gosta da existência dele lá, e aí isso já traz várias discussões sobre a Inglaterra vitoriana, sobre aspectos do Heathcliff, e eu acho que esse livro aqui, ele me faz contemplar a personalidade das pessoas e como, às vezes, pessoas que sofrem injustiças nem sempre são pessoas boas e que a gente consegue ter empatia pelos vilões de uma forma completamente diferente. Eu amo como a Emily Brontë trabalha o Heathcliff. Ele não é um personagem bom, ele não é um personagem amável, mas ele é um personagem que me cativou demais e que me fez criar muita empatia ao longo da história e se tornou um dos meus personagens literários favoritos. Se você gosta de vídeos em que eu recomendo livros e falo sobre os livros que são importantes pra mim, já dá um like aqui embaixo pro YouTube saber que ele tem que recomendar esse tipo de vídeo pra você. E caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa, meu universo pessoal. Não deixa de se inscrever no canal pra você continuar acompanhando vídeos por aqui. Vamos para o segundo livro que mudou a minha vida. Esse daqui foi uma leitura recente, é o Amêndoas, da Won Kyun-son. Eu amei esse livro num nível absurdo. Eu fiz a leitura dele no começo desse ano, então ele é um livro que eu tenho certeza que eu ainda não falei aqui no canal. E ele conta a história do Yoon-jae, que é um garoto que foi diagnosticado com um problema em que ele não... Eu acho que é uma doença, um transtorno, eu não sei, não me lembro como o livro categoriza isso, mas ele não consegue sentir as coisas. Ele não tem sentimentos, ele... no diagnóstico, né? Eu, na verdade, acho que o Yoon-jae é uma pessoa com bastante sentimentos, mas aqui o diagnóstico dele diz que ele não tem essa capacidade de sentir coisas como as outras pessoas. E ele acaba ficando amigo de um garoto que é o Gon, que é um garoto que tem muitos sentimentos e sente muita coisa e expressa o que ele sente de uma forma muito aterradora. E a amizade entre o Yoon-jae e o Gon, ela vira uma coisa muito importante na vida de ambos, porque eles têm essa vivência da perspectiva do outro e como eles são diferentes um do outro nesse termo, nesse quesito aí da personalidade deles. Eu me identifiquei ao mesmo tempo com o Yoon-jae e com o Gon. Eu acho que esse livro me fez perceber como a nossa personalidade é complexa e às vezes a gente acha que não está sentindo as coisas enquanto está sentindo e às vezes a gente acha que está sentindo coisas enquanto a gente não está. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas a leitura desse livro me fez ter esse tipo de perspectiva a respeito de sentimentos, por isso ele tá aqui também nessa lista de livros que mudaram a minha vida pro bem ou pro mal. Eu acho que esse daqui foi um pouco mais neutro, eu acho que bem no sentido de que ele me deixou muito reflexiva e mal, porque ele me deixou muito reflexiva e ele me fez refletir aspectos que eu nunca tinha parado pra pensar, então é uma leitura que eu super recomendo. O terceiro livro dessa lista é O Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que é um dos meus autores nacionais favoritos.
E esse livro tá aqui porque eu li ele em um momento muito delicado. Ele conta a história do Chuvisco, que é um jovem que vive em São Paulo em um momento político muito complicado, e ele encontra força para lidar com esse momento político, com essa realidade difícil, em conexões que ele faz com as pessoas. Esse livro conversou muito comigo porque eu fiz a leitura dele enquanto nós estávamos vivendo um momento político no Brasil que foi, na minha opinião, um dos mais complicados que eu já passei. E eu acho que o Eric tá cansado de me ouvir falar como ele é meu autor nacional favorito, mas mesmo assim eu vou continuar falando. Eu tenho esse livro aqui autografado, que é muito, muito importante pra mim, o autógrafo do Eric nesse livro. E eu acredito que, assim, o Eric, ele descreve a nossa sensação em um momento político difícil de uma forma que é muito pessoal. Porque ele viveu isso junto com a gente. Então, da forma como a gente lê esse livro, você sente que é um livro que parece que tá dentro da sua cabeça. Ele não parece um livro que você tá lendo, ele parece que tá dentro da sua cabeça o tempo todo. O Chuvisco parece parte da sua personalidade e ele cria uma conexão com você que te deixa, assim, completamente maluco. Eu acho que esse livro mudou a minha vida. Ai, Erika, esse livro mudou a minha vida para o mal. Porque ele me fez sentir na pele a insegurança que um momento político difícil faz a gente sentir. Mas ele foi uma leitura muito, muito importante para mim. Eu sempre recomendo para todo mundo. Eu acho que dentro da realidade política atual, inclusive, ele é uma leitura que eu recomendaria para pessoas jovens, pessoas de 18 aí aos 25 anos. Eu acho que ele ajuda a gente a sentir como as pessoas sentem os mesmos tipos de insegurança que a gente nesse tipo de momento. E ele faz você perceber que você não está sozinho, que você pode encontrar na sua conexão com as pessoas um pouco de esperança. Então eu acho que esse livro, ele é um livro que mexeu comigo de uma forma... ele atiçou a minha ansiedade muito enquanto eu lia, e eu creio que foi intencional, e por isso esse se tornou um dos meus livros nacionais favoritos e fez o Eric ser um dos meus autores nacionais favoritos também. Mudando de pato pra ganso, a gente tem aqui um livro que não tem nada a ver com o momento político atual, que é o The Husky and His White Cat Shizun. Ele é um livro chinês escrito pela Roubao Bottirou, que é a Mi Pan, uma das autoras mais famosas de novel e uma das minhas favoritas também. Esse livro, ele é um livro bem pesado sobre relacionamentos conturbados e ruins e sentimentos horrorosos e pessoas ruins. E como pessoas ruins também têm sentimentos que podem aí flutuar entre coisas boas e ruins. E eu acho que esse livro, ele explora um vilão muito mau, um vilão horroroso, mas ele explora de uma forma tão humana que ele faz você contemplar como pessoas normais acabam se tornando vilões. E eu acho que esse livro todo, esse aqui é o primeiro livro, né? A novel é gigantesca, eu não tenho todos os livros dela ainda, gira em torno do Ta Tianjun, que ele é um líder muito poderoso, que mantém como prisioneiro o antigo professor dele, que ele acredita que odiava ele. E aí o que acontece com o Ta Tianjun é que no fim da vida dele, quando esse professor, que era o cativo lá, como a gente fala mesmo? Ele era o refém, o prisioneiro de guerra que ele tinha, morre, ele fica sem ninguém, ele percebe que ele não tem mais ninguém por quem ele tenha qualquer tipo de sentimento. E quando isso acontece, ele resolve desistir da vida e ele se entrega para ser morto pelo exército inimigo. Isso é no primeiro capítulo. E o que acontece depois é que ele revive como adolescente e ele tem aí uma segunda chance de viver a vida dele. E nisso ele contempla se ele vai fazer tudo igual e se tornar o mesmo líder poderoso e fodão que ele era na primeira vida dele, se ele vai mudar tudo e se tornar uma pessoa melhor, porque agora ele sabe tudo que ele fez de ruim, ou se ele, sabendo todo mundo que vai trair ele, poderia então ser pior do que ele foi na primeira vida. Ele é uma pessoa horrorosa e ao mesmo tempo você vê ao longo da novel a queda dele, o que fez ele ser essa pessoa horrorosa. E esse é o tipo de coisa que me atrai em livros. Então, ele não é um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu acho que ele faz você ter contato com muita violência, muita cena desconfortável. Então, se você tem gatilhos, esse não é um livro para você. Mas se você gosta de leituras mais desconfortáveis e de contemplar a formação de um vilão como pessoa e o tipo de sentimento que esses vilões exalam, eu acho que essa aqui é uma leitura muito interessante. Próximo livro, a minha fantasia sombria favorita. Vocês sabem e estão cansados de me ouvir dizer
que na minha concepção, desde que eu assumi Peter Pan como uma das minhas histórias favoritas, eu também assumi que ele é um livro sobre um vilão. O Peter Pan, ele é o vilão dessa história toda. O Capitão Gancho tava meio que quieto na dele. E na verdade tava todo mundo bem quieto na vida dele, enquanto o Peter Pan é um garoto mimado que não sabe ouvir não e que se mete na vida de todo mundo. Mas também um dos meus personagens favoritos da ficção. Eu gosto muito de como o J.M. Barrie ele criou o universo da Terra do Nunca e como ele colocou os personagens lá de uma forma que eles são muito vivos e ao mesmo tempo eles parecem todos um bando de fadinha vivendo num mundo mágico, maravilhoso, incrível e eu amo esse livro, eu amo esse livro. Todo mundo que acompanha o Chá de Prosa há um tempo sabe que é o meu livro favorito da vida todinha. Desde que eu era muito nova, o Peter Pan é um dos meus personagens favoritos da ficção. E eu acho que ele mudou a minha vida pro mal, de certa forma, porque ele me fez me apaixonar pelo meu primeiro vilão. Peter Pan foi a primeira crush vilão da minha vida. Um garoto que não aceita crescer e que sequestra outras crianças e leva elas pra Terra do Nunca e faz elas esquecerem as famílias delas para que elas vivam com ele pra sempre e ele possa ter amigos. Não tem como isso não ser um vilão. Então, ele é o meu vilão favorito e um dos meus personagens literários favoritos. E se eu tivesse que escolher um livro que eu gostaria de ter escrito na minha vida, eu gostaria muito de ter escrito um personagem como Peter Pan e de ser esse tipo de autor que o J.M. Barrie foi. O próximo livro da lista de livros que mudaram a minha vida pro bem ou pro mal, eu tenho aqui mais um quadrinho que fez eu me apaixonar por um vilão. Nós temos O Corvo, do James O'Barr, o meu quadrinho favorito da vida toda. Eu falei dele aqui no canal algumas vezes, há muitos, muitos, muitos anos. Eu acho que ele foi, inclusive, um dos primeiros vídeos que eu fiz pro canal lá em 2014 e ele continua sendo o meu quadrinho favorito. Ele conta a história de um homem que tem a sua noiva assassinada na frente dele e ele não consegue aceitar esse destino, ele não consegue aceitar essa tristeza. E aí, como forma de lidar com a injustiça que ele sofreu, ele resolve se vingar das pessoas que causaram essa dor pra ele. Ele não é uma pessoa boazinha, ele não é um vilão, ele é simplesmente um homem ferido buscando vingança. E ao mesmo tempo ele é tão palpável e ele é tão carismático que não tem como não se apaixonar por ele. A escrita do James O'Barr, ela é super sentimental e introspectiva. E o traço dele é bem escuro, assim, o preto bem preto e o branco bem branco. Eu gosto bastante do contraste desse quadrinho. E eu acho que ele é realmente um quadrinho incrível para você que gosta de coisas mais dark, de coisas mais sombrias. Ele é uma recomendação incrível e também algo que mudou a minha vida. E o último dos livros dessa lista de livros que mudaram a minha vida pro bem ou pro mal. Esse daqui eu vou deixar a cargo de vocês decidirem se foi pro bem ou pro mal, mas foi o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland. Eu li esse livro durante a pandemia, quando eu comecei a me aproximar da espiritualidade. Eu hoje em dia sou bruxa e gosto muito de trabalhar com magia, de trabalhar com bruxaria, de estudar essas questões. E esse livro do Buckland, ele foi o primeiro livro sobre bruxaria que eu li. Eu comprei ele justamente querendo ter contato com um livro antigo que me ensinasse algo sobre o básico da bruxaria e o que eu precisasse saber aí, fundamentos básicos, questões, a origem. Eu acho que funciona muito bem como um livro de entrada no mundo da bruxaria. Então, para você que gostaria de estudar sobre bruxaria, esse livro aqui é um livro que eu recomendo. Ele fala muito do ponto de vista da Wicca, e eu acho que, mesmo assim, ele vale a pena a leitura, mesmo se você não se conectar tanto com a Wicca em si, como eu. Eu comecei me conectando mais com Wicca, mas depois me afastei dela e fui migrar para outras vertentes da bruxaria. Mas eu acho que esse livro aqui, ele funciona muito bem como porta de entrada. E ele mudou a minha vida porque ele foi a minha porta de entrada para uma espiritualidade, para estudos e coisas novas da minha vida que eu não tinha me aprofundado antes por medo ou por insegurança. Então ele mudou a minha vida e eu realmente levei muito a sério a leitura desse livro. Eu lia ele todos os dias, eu fiz fichamento dele, eu fiz
resumos de coisas, e ele foi realmente o meu portal, assim, para uma nova religião e um novo estilo de vida. Então, claramente, mais um livro que mudou a minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessas recomendações mágicas de livros de fantasia, ou ficção, ou não ficção, que mudaram a minha vida de alguma forma, pro bem ou pro mal. E eu gostaria de saber de vocês, qual é um livro que vocês leram e vocês sentem que mudou a vida de vocês, seja pro bem ou pro mal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal para continuar acompanhando os vídeos aqui do Chá de Prosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Beijo e tchau, tchau!